As investigações da Polícia Federal Brasileira identificaram que o presidente Michel Temer é chefe de uma coisa que é chamada de quadrilhão de Temer, que é um quadrilhão organizado no intuito de roubar o dinheiro público através de uma organização criminosa. E o Temer seria o líder. O Janot pediu prisão de Temer e sua quadrilha devido a essa investigação e também outras delações como de Lúcio Funari e dos irmãos Batista. Além do mais, o Supremo Tribunal Federal também investiga Temer por corrupção e lavagem de dinheiro determinado aí pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Apesar de tudo isso, o Supremo Tribunal Federal pode livrar Michel Temer, pode absolver Michel Temer da investigação pedida aí pelo Rodrigo Janot, inclusive o pedido de prisão. E com isso, seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas. A gente vai comentar um pouco sobre essa questão. Quando eu digo pode, você tem que entender o seguinte: o Fachin aguardará a decisão do plenário do STF para enviar à Câmara dos Deputados nova denúncia contra Temer. Na primeira denúncia contra Temer, quem absolveu o Temer foi a Câmara dos Deputados, ou seja, esse parlamento brasileiro, que hoje quer o parlamentarismo como solução para o Brasil, modelo de política para o Brasil, modelo de sistema político. Agora, o STF pode livrar. Por que pode livrar? O STF deve analisar no dia 20 o pedido de Temer para suspender denúncia até o fim das investigações sobre omissão nas delações de JF. O presidente é acusado de organização criminosa e obstrução da justiça. Para entender a denúncia, você pode ver esse vídeo aqui, ou então ver o nosso vídeo lá sobre a denúncia aqui que o Janot pede a prisão do Temer. Pois bem, pessoal, bem aqui no site mesmo da Globo, diz o seguinte: antes de enviar à Câmara dos Deputados, a denúncia tem que ser analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Tá? E aqui no site do BBC Brasil, Janot acusa Temer de chefiar a organização criminosa. 10 perguntas para entender a denúncia. Aqui na sexta pergunta, que eu vou passar aqui para ela diretamente, você vai entender o seguinte: o STF pode derrubar essa denúncia antes que a Câmara decida? Olha, a defesa de Temer tentou impedir no STF o oferecimento dessa segunda denúncia, sob o argumento de que ainda está em curso a investigação para esclarecer se a delação da JBS foi ilegal. O Supremo, no entanto, adiou essa decisão para a próxima semana, o que na prática deixou o caminho livre para Rodrigo Janot, que é o Procurador-Geral da República, fazer a denúncia antes de deixar o cargo no próximo domingo. Agora, de acordo com os juristas ouvidos pela BBC Brasil, o STF pode tanto suspender o andamento da denúncia até o fim das investigações, quanto decidir encaminhar a denúncia diretamente para análise da Câmara. Acontece que se o STF, por exemplo, suspender o andamento da denúncia até o fim das investigações, quem vai assumir as próximas investigações é a procuradora indicada pelo acusado, no caso, pelo chefe da quadrilha, Michel Temer. Ela assume as investigações e a probabilidade, as chances que ela, indicada por Temer, arquive as investigações ou cancele as provas são consideráveis. Nesse caso, a decisão sobre a validade do uso da delação do JBS passaria para o momento de análise do recebimento da denúncia. Segundo a Constituição, o Supremo só pode avaliar o recebimento da denúncia para abertura de um processo contra o presidente caso obtenha autorização de 342 dos 503 deputados, ou seja, 2/3 da Câmara dos Deputados. No momento, essa Câmara dos Deputados está meio que comprada, né, com dinheiro público. E o que é mais interessante, o dinheiro público, não é dinheiro privado, nem nada. Pega o dinheiro dos impostos, libera para as emendas desses deputados e daí garante que eles não vão votar contra o presidente. Inclusive, parte do governo aí, inclusive o Mourão, falou que acredita que está confiante de receber até mais votos do que da primeira denúncia contra Temer para absolver o Temer. Pois bem, quem vai decidir isso é o Supremo Tribunal Federal Brasileiro e hoje, dia 15 de setembro de 2017, o Supremo é composto por esses ministros aqui: Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Acontece que parte desses ministros foram indicados pelo PSDB e partes pelo PMDB e parte dele pelo próprio Temer. Então,
se a gente pegar todos os ministros dessas indicações, a maior parte desses ministros foram indicados por pessoas que hoje estão envolvidas nesse quadrilhão de Temer. No caso do PSDB, a denúncia do Janot também protege o PSDB. Ninguém do PSDB novamente foi acusado de nada. É como se o PSDB não existisse nesse momento. Ele está sendo protegido da grande mídia. Mas você pode analisar o comportamento desses juízes em relação ao Michel Temer pesquisando no Google. Eu coloquei, por exemplo, o nome do juiz, aliás, o nome do ministro e o nome de Temer. Por exemplo, aqui, Carmen Lúcia Temer, para ver o que aparece no Google. Carmen Lúcia entrou em conflito algumas vezes com Temer, mas outras vezes também ela ficou meio que se encontrando com Temer, trocando sorriso e tudo mais. Então é um negócio que a gente... Olha, a Carmen Lúcia nega pedido de urgência no pedido de Temer para acessar documentos. Carmen Lúcia emite nota duríssima contra Temer. Esculacha Temer foi quando Temer falou de alguma coisa de um juiz. Temer e Carmen Lúcia se encontram por acaso em base aérea. Né? Por acaso. Então é um voto que a gente não tem como dizer. No caso Temer e Dias Toffoli. O Temer é o presidente legitimado, diz Toffoli na posse de Gilmar Mendes. Aí você tem que investigar quem indicou Toffoli, quais são as raízes, o que influencia o Toffoli. Né? E aqui, ó, Dias Toffoli lê em voz alta que Temer recebeu 54 milhões de votos. Quer dizer, é um defensor do Temer. Provavelmente já é previsível aqui o que ele vai dizer. Aí você pensa assim, pô, mas o Supremo Tribunal Federal brasileiro não é o representante máximo da justiça, não deveria se basear na lei? Acontece, meus amigos, que na prática, cada um desses, para defender os seus interesses e o interesse de quem os indicou, acaba encontrando dentro da lei, dentro da Constituição, um motivo para respaldar a sua decisão. E a lei acaba se tornando uma coisa assim muito vaga nesse caso aqui. Nesses casos da alta cúpula do poder. Quando a lei é usada para pessoas pequenas, aí não, aí a lei é direta e pune. Mas a lei para esse povo é diferente, é como se houvesse uma outra Constituição. Celso de Mello afirma que Temer tem pretensões mais amplas, investigar presidente não é legal, diz Celso de Mello. Ministro Celso de Mello nega habeas corpus a Temer, dá lição ao colega Marco Aurélio, Celso de Mello. Bom, lembrando que o Celso de Mello é primo do... Eu acho que é o Celso de Mello, que é primo do Collor, que também está... Collor de Mello, que também está envolvido em processos de corrupção aí. Gilmar Mendes, não precisa nem você pesquisar muito. Gilmar Mendes é amigo de Temer de longas datas e tudo que ele fala é a favor de Temer. Tudo que ele vota é a favor de Temer. Eu nunca vi o Gilmar Mendes votar nada, absolutamente nada, contra Temer, contra Michel Temer, contra ninguém do PMDB e ninguém do PSDB. Ele mais parece um advogado desses dois partidos do que um ministro da Justiça, pelo comportamento dele, né? Se você for analisar. O Lewandowski tem, de vez em quando, alguns atritos aí com essa turma que está no poder. Luiz Fux vota pela cassação de chapa Dilma e Temer, lembrando que o TSE já absolveu o Temer também uma vez. Rosa Weber nega pedido para interferir em votação de Temer e assim por diante. Você tem o Roberto Barroso, que abriu o inquérito agora contra o Temer, e também o Fachin, que está investigando o Temer nesse caso aí da Lava Jato e do JBS. O Alexandre de Moraes foi indicado por Temer para ser ministro do STF. Então adivinha como é que vai ser o voto dele. Né? E por último, Marco Aurélio e Temer. Marco Aurélio, rejeição, denúncia. Temer dá mais, Gilmar ironiza Marco Aurélio. Marco Aurélio já fez também alguma coisa aí contra o Temer, mas também a favor. Então é isso. No final das contas, o STF sim tem o poder de absorver o quadrilhão de Temer. Tudo vai depender da configuração. É um suspense aí pra gente. Lembrando que o líder do governo Temer, que é um dos que está envolvido também no quadrilhão de Temer, ele disse que o pacto para derrubar a Lava Jato incluía derrubar a presidente Dilma, mas que o STF também participaria desse processo. Parece estar dentro do golpe. Então, amigo, agora é só unir os pontos, cruzar os dedos e olhar a televisão como se fosse jogo de futebol. Infelizmente, não se tem certeza que a justiça vai ser cumprida aí. Um grande abraço, até a próxima notícia. E para esse vídeo aqui no final, você escutar aí também o meu filho dando alguns comentários sobre essa notícia de corrupção. É que ele também está
injuriado aqui, digamos aqui, com raiva desse processo todo, e aí ele deu aqui alguns comentários aqui em paralelo a mim, no caso. Um grande abraço e até a próxima notícia. Até lá.